Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 8, verso número 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, por mais um culto, ó Deus, que estamos te prestando, pelo teu povo que aqui congrega, por esse tempo precioso, Senhor, para nos debruçarmos na tua palavra, buscarmos direção, luz. Mostra-nos, ó Pai, a tua vontade para a nossa vida pessoal, para a vida da tua igreja. Dirige, Senhor, os nossos passos. E nesse momento, ó Deus, depois de adorarmos, cantarmos, louvarmos, queremos meditar na tua palavra, Senhor, que ela traga vida, Senhor, para cada um de nós. Transforma, molda o nosso coração, o nosso caráter, a imagem de Cristo, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante. Quando a gente imagina essa figura do leproso que se aproxima de Jesus, adora e é curado, é transformado. A lepra era uma doença, hanseníase, né, que hoje é conhecida, é o termo técnico hoje usado na medicina. Era uma doença que ela trazia, além do problema físico, né, o problema no corpo, trazia uma série de estigmas. A lepra, ela fazia com que o doente naquela época ele tinha que se isolar, ele não tinha contato algum mais com a família, ele era declarado imundo, né, impuro, ele era afastado da sociedade. E o processo, né, a evolução daquela doença, ela era assim humilhante, ela degradava, vamos dizer assim, o ser humano de uma forma. O rosto ia ficando desfigurado, as sobrancelhas, os dedos, as pontas, as extremidades do corpo, elas chegavam a se desmanchar, a cair. O odor era o pior possível. Era uma pessoa apodrecendo em vida. A sua voz ia ficando rouca. Ele também tinha problemas nas suas cordas vocais. Um leproso, então, a gente podia ver de longe, sentir quando ele estava perto, ouvir. A voz de um leproso era uma voz totalmente transformada. E lá no Antigo Testamento, na palavra de Deus, em Levítico capítulo 13, verso 45, quando alguém era descoberto com essa doença, que não havia cura, não havia nenhum tipo de tratamento, era um isolamento simplesmente, a pessoa ficava isolada até morrer. Tinha um procedimento que era necessário, até mesmo para proteger, uma forma de, vamos dizer, uma vigilância sanitária, né? Afastar para que outros não se contaminassem. As vestes do leproso em que está a praga eram rasgadas, seus cabelos eram desgrenhados, para que todos pudessem ver de longe. Cobriria o rosto e clamaria: imundo, imundo. E todos saberiam que aquela pessoa estava com lepra, para ninguém se aproximar dele. De longe, quando alguém via um leproso, mudava de calçada. Você consegue imaginar, então, o emocional de uma pessoa dessa, né? Além de destruir o físico, o corpo da pessoa, ele passava por um processo absurdo. O texto nos diz, ainda lá em Levítico,
que ele seria declarado imundo, seria imundo durante todos os dias em que a praga estivesse nele, habitaria só, está lá em Levítico, ele teria que ficar totalmente isolado, e fora do arraial. O arraial era o local em que havia a vida comunitária. E a figura da lepra, ela tem vamos falar assim, uma analogia muito forte com o pecado. Nós, pecadores, diante de Deus, somos como leprosos. Nós não vemos, mas Deus vê. Deus vê o nosso coração, Deus vê as nossas imperfeições. Pensa que a lepra, ela tinha esse peso, né? Além da figura da doença em si no corpo, havia um peso espiritual muito grande, tanto que o livro de Levítico trata dessa questão. Então, o homem ou a mulher que adquiria essa doença, eles acabava a vida para eles, né? Era uma pior coisa que poderia acontecer. Não havia nenhuma possibilidade mais, esperança para essa pessoa. E a Bíblia nos diz que na época de Jesus haviam muitos leprosos. Por várias vezes Jesus se encontra com leprosos. E nenhuma vez Jesus rejeita. Nenhuma vez. Todas as vezes Jesus vai até ele. Isso nos faz pensar muito nessa analogia da lepra como uma doença física e da nossa doença espiritual. A gente pode dizer que diante de Deus, a mesma repugnância que nós temos, os seres humanos, ao encontrar um leproso, com toda essa descrição que eu falei para vocês, é o que acontece com um ser humano, eu e você, pecador, diante desse Deus que é santo e perfeito. Acontece que nós nos revestimos, né, de uma santidade em que, diante dos homens, ninguém vê, ninguém sabe o que está no meu coração, ninguém sabe o que está no seu coração. Ninguém sabe daquilo que habita dentro de nós. Mas Deus é aquele que vê até o mais íntimo do nosso ser. A Bíblia diz que Ele sonda o coração. Então, poderíamos dizer com toda certeza que todos nós somos como leprosos espirituais diante de Deus. Nós não poderíamos jamais nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus fulminaria cada um de nós. A justiça de Deus, a santidade de Deus. Não há nada, absolutamente nada em nós que agrada a Deus. Nós podemos dizer com toda certeza que nós somos leprosos espirituais. Não há nenhum mérito, nem nada de bom, nada que a gente possa fazer para compensar essa lepra que a gente carrega. Desde o dia que nós nascemos, já carregamos com a gente. As coisas que a gente faz na igreja, a dedicação da nossa vida, diante de Deus isso não tem valor nenhum, enquanto essa lepra habita em nós. Então, meus queridos, não há dúvida, a cura espiritual, ela tem um paralelo muito grande com o que acontece com esse leproso agora. O que Jesus fez na nossa vida e o fato de nós sermos aceitos diante de Deus e aceitos na comunidade é simplesmente porque Jesus tocou em mim e em você. Você só está aqui, na presença de Deus. A sua oração é aceita. Não é porque você fez alguma coisa, não é que você é melhor do que ninguém. Não há nada. Você é um leproso, todos os leprosos. Aqui é uma comunidade de leprosos. Diante de Deus ele sente, né, a repugnância no odor. Ele olha para nós, ele vê como pecadores, leprosos espirituais nós somos. Mas a Bíblia diz que naquela oportunidade, aquele homem, quando Jesus acabou de proferir o Sermão do Monte, nós estamos no Evangelho de Mateus, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso. E esse destaque, e eis que um leproso, é um destaque, olha, a ousadia dele. A Bíblia fala que ele se aproximou. Esse aqui é algo inédito. O leproso ele se afastava. Ele não tem a ideia de ele aproximar. Está falando de aproximar do próprio Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz que ele, aproximando, adorou e disse: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. A ideia de aproximar, nós leprosos espirituais, também temos uma oportunidade de nos aproximar de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 7, verso 25, que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se aproximar de Deus significa isso, que ele pode nos salvar totalmente os que se chegam. Nós nos aproximamos de Deus. Viemos para um culto. Como que nós nos aproximamos de Deus? Eu acredito que a figura nossa deveria ser semelhante a desse leproso. A gente pode se aproximar de Deus de duas formas. Você tem na Bíblia um exemplo clássico de dois que entraram no templo para adorar. Um dizia assim: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais pecadores. É uma forma de se aproximar de Deus. Dois entraram no templo para adorar. São duas formas que a gente tem para se aproximar de Deus. Um entrou no templo e falou assim: graças te dou porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu venho aqui na presença de Deus e o Senhor me aceita, porque eu tenho algo de bom para apresentar ao Senhor. Graças, ele está agradecendo. Diz assim: e não sou como um desse. Aí quando ele aponta o dedo. Essa ideia de você apontar o dedo tem tudo a ver com aquela figura. Era alguém que se achava superior espiritualmente a ponto de julgar. Toda vez que nós apontamos o dedo para outra pessoa, nós estamos nos posicionando como essa pessoa diante de Deus. Graças a Deus que eu sou bom, e aponto o dedo, mas ele não. E ao apontar o dedo, ele diz: não sou como esse pecador. E a Bíblia diz que esse que foi julgado, o que ele fazia? Ele batia no peito, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A atitude dele foi de leproso. E a Bíblia diz que aquele que se achava justo e bom, a oração dele não foi aceita, ele não foi aceito diante de Deus, ele não foi recebido. Aquele culto que ele prestou, aquela oração, aquela oferta, aquela adoração, aquele momento que ele teve, nem chegou na presença de Deus. Mas o leproso, a Bíblia diz que ele foi aceito, porque a Bíblia fala que todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Simples assim. A Bíblia diz claramente que aquele pecador, agora, leproso, a Bíblia fala que ele se aproxima, adora e clama. Se aproxima, adora e clama, como um leproso. Quando a gente vem na casa de Deus, a gente tem que sondar o nosso coração. Nós estamos nos aproximando diante de Deus como um leproso. Ele se aproxima. Adorar significa se inclinar. Ele se prostra. A ideia é essa. Ele está prostrado na presença de Deus, com o seu rosto no chão, e clama: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Foi a forma que aquele homem entrou na igreja. E Deus ouviu a oração dele. Você tem outros exemplos interessantes. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo de número 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Sincero coração. Coração aberto, derramado na presença de Deus, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Há uma outra passagem ainda em Hebreus capítulo 4, fala assim: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de receber, primeira coisa que a gente precisa quando a gente se aproxima de Deus, misericórdia. E aí achar graça para socorro em ocasião oportuna. Na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, nos diz assim: chegando-vos, pois, a ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita
e preciosa. Então, há na palavra de Deus um apelo muito forte para nos aproximar de Deus, para nos achegarmos a Deus, achegar-vos, portanto, a Ele, aproximai-vos. Jesus faz o convite: vinde a mim, vós todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia o tempo todo fala para nós nos aproximarmos de Deus. Mas há duas formas da gente se aproximar. A gente pode se aproximar como esse leproso, como a Bíblia diz, um homem que batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí você se achega a Deus. Deus acolhe, Deus aceita você. Deus recebe você, junto com você, a sua oração, o que você oferecer a Deus. Se você cantou, foi uma oferta. Sacrifícios de louvor. Será que subiu até o alto céus? Se foi com a atitude de um leproso espiritual: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, o seu louvor foi aceito. Acabamos de cantar aqui os hinos, os cânticos, eles chegaram até o trono de Deus, foi acolhido. Você fez uma oração aqui? Se a sua oração partiu de um leproso espiritual que se aproxima como esse homem se aproximou de Jesus, prostrado diante do Senhor, humildemente prostrado diante do Senhor, a sua oração chegou até o trono de graça. Ele ouviu sua oração. Como ele vai responder, não sei. Mas ele ouviu. E aí, quando a gente se achega assim, aquilo que a gente oferece, adoração, agora, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Adoração, ela tem dois atos: aquele que oferece e aquele que aceita. A gente depende dessas duas coisas. Primeiro, nós temos que avaliar o adorador. A atitude do adorador. A Bíblia diz que esse homem leproso se prostra. Há uma outra passagem que vai falar da aproximação dele. Jesus usa a expressão prostrar mesmo. Adorando, prostrando, a mesma coisa. Ele se inclina. Então, há um aspecto do adorador, daquele que derrama o seu coração, aquele que se prostra. Lucas capítulo 5, quando ele vai falar sobre essa passagem, assim aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à presença um homem coberto de lepra, e ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Então, esse leproso, ele não ousava olhar para Jesus. Ele se prostrou com o rosto em terra. Ele literalmente colocou a cara dele no chão. E disse assim, está lá em Lucas capítulo 5, verso 12, mesma passagem com outros detalhes: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E é interessante que a palavra adorar é uma palavra proskineo, uma palavra grega que significa prostrar. Daí que vem a palavra português, prostrar. Adorar é vir na casa de Deus e fazer o quê? Colocar o rosto em terra. É se humilhar. Então, a atitude do adorador, ela vai ser determinante. Porque existe a segunda parte. Você pode fazer o que você quiser aqui. Se Deus não aceitar, a Bíblia vai dizer que há adoração em vão. Há uma passagem que Deus diz assim: vós me adorais em vão. Existe a grande possibilidade de a gente ir até a casa de Deus, prestar o nosso culto e ser em vão, ele não chegar lá. Isso depende um pouco da atitude do adorador. Vimos o exemplo daqueles dois que foram no templo adorar. Um se exaltava e adorou em vão. Outro se humilhava e foi aceito diante de Deus. Então, se você veio à casa de Deus essa noite, qual a sua atitude? Qual a sua postura diante de Deus e dos irmãos? Se a sua postura está no lugar daquele que aponta, você adorou em vão. Se está no lugar daquele que se humilha, você foi aceito. Então a gente vem na casa de Deus, a primeira coisa que a gente vê é aquela passagem interessante que fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu estou indo lá para adorar o Criador do universo, o Senhor dos Senhores. Cabe a mim se apresentar como um leproso espiritual, me humilhar na presença dele, para que, quem sabe, ele aceita a minha presença, a minha oração, a minha adoração, o meu louvor, para que a minha oração não seja em vão, para que a minha adoração não seja em vão, para que o meu culto não seja em vão.
Vós me adorais em vão, foi dito no passado. E a gente se aproxima de Deus num culto, rogando: Senhor, aceita a minha adoração. Marcos capítulo 1, verso 40, mais uma vez falando do leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Todas as vezes que um leproso se aproximava de Jesus, era de joelho, com o rosto em terra, clamando: Senhor, se tu quiseres, tu podes. É atitude de adoração. Não adianta nada a gente performar aqui, fazer um culto extraordinário, se for em vão. Deus vai sondar o meu coração, o teu coração. Se Ele vê o teu coração humilhado, derramado na presença dEle, se sentindo realmente indigno daquele que é digno de todo louvor, honra, glória e adoração, aí você vai ser aceito. A sua oração sobe, a sua adoração é aceita. Essa é a segunda parte. Você vai ter algumas passagens interessantes. Por exemplo, a Bíblia nos fala que toda vez que há uma atitude de adoração, aí tem o outro, do outro lado, que recebe a adoração. Há situações em que homens se prostraram diante de outros homens para adorar. E eles, quando era gente que temia a Deus, falavam assim: levanta que eu também sou homem. O único que aceitava a adoração fora Deus, quem era? Satanás. Satanás queria adoração, ele queria ser adorado. Ele disse para Jesus: se prostrado me adorares, tudo te darei. Satanás, ele quer ser adorado. Então, o outro lado, nós estamos falando de Deus, do Criador do Universo. Quando nós nos prostramos humildemente, de joelho, com o rosto em terra, com o coração humilhado, como a Bíblia diz, todo aquele que se humilha será exaltado, se exalta será humilhado. Prostrado com o rosto em terra, espiritualmente falando, Deus aceita, Deus acolhe, Deus recolhe a nossa oração, o nosso louvor, os nossos cânticos. A Bíblia fala que Ele recolhe até a nossa lágrima, até o nosso choro, a nossa alegria. A maior preocupação que havia no passado é que Deus aceitou o meu culto. Eu saí do culto, eu arrepiei, não importa. A performance do pregador, não importa. A performance do louvor, não importa. Só importa uma coisa: eu fui aceito? Não, foi em vão. Mas o louvor foi extraordinário, o pregador foi uma bênção, tudo foi lindo, tudo foi extraordinário. Não, tudo foi em vão. É essa a figura da Bíblia. Culto em vão. A única preocupação que eu tenho quando eu venho na casa de Deus é o seguinte: eu quero ser aceito. Se a minha preocupação é essa, a única coisa que eu faço aqui: Senhor, eu não quero ser como aquele que aponta, fala assim: nossa, olha lá, aquele irmão, hein? Pelo amor de Deus. Porque eu não vou ser aceito. Sinal de que meu coração não está humilhado. Porque se eu tivesse humilhado, eu ia entrar na casa de Deus, guardando o meu pé quando eu entrar, como um leproso, me sentindo leproso diante de Deus, um pecador miserável, que não tenho nada de bom para oferecer, e contando com a graça, com a misericórdia de Deus, me prostro com o rosto no chão, e falo: Senhor, se tu quiseres, tu podes, o Senhor tem o poder. E bater no peito com aquele homem, e dizer assim: tem misericórdia de mim, pecador. Aí é garantido, é certeza que você vai sair daqui aceito diante de Deus. E é a única coisa que importa. A maior preocupação nossa ao sair de casa: eu estou indo para a igreja, a pergunta é:
Não sei como vai ser o louvor, a pregação, a igreja, o culto, como que vai funcionar as coisas. O negócio é o seguinte, Deus vai me aceitar ou não? Porque se Ele não aceitou, foi em vão, perdi meu tempo. E a Bíblia está cheia de culto e de adoração em vão. Tem passagens bíblicas que toda a congregação, Deus fala assim, eu já estou cansado de adoração em vão. Você tem os dois primeiros exemplos que você tem na Bíblia de adoração. Lembra? 2 irmãos que foram no culto para adorar 2 irmãos, gente. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, a palavra agradar, já falei milhões de vezes aqui, em Levítico significa aceitar. Deus se agradou de Abel, Deus aceitou Abel. Abel se prostrou então diante de Deus, com toda certeza. Abel se inclinou diante de Deus e clamou como esse leproso, Senhor, se tu quiseres, e prostrado em terra, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel. Mas por outro lado, a Bíblia diz que Deus não se agradou de quem? Caim. E o que aconteceu com Caim? A preocupação de Caim não era com Deus, a preocupação de Caim era com quem? Com o adorador que estava do lado dele. E, tanto que a questão dele, caiu-lhe o semblante, ele ficou bravo, e o negócio dele era com o irmão. Então, pessoas que estão muito preocupadas com quem está do seu lado, não estão entendendo o propósito do culto. A briga dele era por causa do irmão, tanto que ele foi lá e depois matou o irmão. A preocupação de Abel era com Deus. Eu estou indo na igreja para adorar a Deus, para ter um encontro com Deus. Eu quero ser aceito diante de Deus. Eu sou um pecador miserável. Eu sou um leproso espiritualmente falando. Repugnante tanto quanto um leproso. Deus olha para nós, é a mesma sensação que teria se você olhasse para um leproso. A gente tem tanto atrativo diante de Deus como um leproso tem. Absolutamente nada. Nada e nada. Vim à casa de Deus, a gente tem que se colocar diante de Deus. Senhor, eu sou um leproso, Senhor, tem misericórdia de mim. Bate no peito, pecador. A gente sabe, a gente só vai ser aceito, porque quando Deus olhar para você e ver a sua lepra, Ele vai ver a sua lepra. Eu não estou vendo, mas Ele está vendo. Ele vai colocar Jesus na frente. Jesus tocou. E o texto sagrado nos fala exatamente isso, que quando aquele homem se prostrou e adorou, a palavra de Deus nos diz que Jesus toca nele. Jesus toca no leproso. Só Jesus pode tocar no leproso. E ele não ser contaminado, mas o leproso ser curado. Que coisa extraordinária. A lepra tinha um poder de contaminar outras pessoas. Era uma doença contagiosa. Só Jesus tem o poder de tocar no leproso. E a lepra não vai para ele, mas a cura vai para o leproso. É a mesma coisa. Nós, pecadores, viemos na casa de Deus para nos aproximar, nos prostrar, adorar e dizer, Senhor, se tu quiseres. Isso é submissão, é devoção, é entrega. E depender totalmente do Senhor tocar em você. Tum. Seu pecado é perdoado. Lembra de Isaías? Isaías, quando comparece na presença de Deus, em adoração, ele tremeu. Miserável, ele sentiu o seu pecado. Homem de lábios impuros, ele fala. E habito no meio de um povo de puros lábios. Ele teve a sensação de um leproso ali. Ele se sentiu tão impuro como um leproso. E o que a Bíblia diz? Que pegou uma tenaz, uma brasa e tocou nele. A gente vem no culto para ser tocado por Deus. Todos nós somos leprosos. O
Um culto bem-sucedido é um culto que leprosos se aproximaram do Senhor, se prostraram e o Senhor toca em você. E você sai daqui curado, perdoado, aceito, em paz com Deus. Aí você pode falar assim, valeu o culto. Amanhã o louvor foi bom, não? Valeu o culto. O Senhor me tocou. Eu me prostrei na presença de Deus como um leproso e senti o Senhor me tocar. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Ele quer ser adorado. Mas como? Que o adorem em espírito e em verdade. É extraordinário quando a gente vê aquela passagem de adoração. Mais uma passagem de adoração. Quando a Bíblia diz que Jesus conversa com aquela mulher samaritana. Lá em João capítulo 4. E aquela mulher samaritana, ela vinha de um povo que tinha pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus. Pouquíssimo. Eles tinham apenas os primeiros livros da Bíblia e adulterado. Eles não conheciam nada. Eles não liam os salmos, eles não tinham salmo. O livro de um samaritano, a Bíblia samaritana era uma Bíblia feita pelos 5 primeiros livros da Bíblia, só. E no lugar lá que estava escrito local de adoração, eles trocaram Jerusalém e colocaram Gerizim. Eles não conheciam nada da palavra de Deus. O judeu, por outro lado, eles conheciam muito da palavra de Deus. O judeu conhece a Bíblia. O judeu tinha todo o Antigo Testamento, os salmos, os profetas, os livros, todos poéticos, toda a Bíblia do Antigo Testamento. Só que era uma coisa extraordinária, porque dizem que o culto dos samaritanos era um culto com coração, mas com pouco conhecimento. E o culto do judeu era um culto com muito conhecimento, mas sem coração. Por isso que Jesus fala assim para muitos dos eruditos, teólogos e sábios da sua época, Jesus fala assim, vós me adorais com os lábios, mas o vosso coração, o que dizia? Está longe, longe. Aí Jesus fala para aquela mulher samaritana que tinha coração, e no meio de um povo judeu que tinha conhecimento, mas não tinha coração. Aí ele fala assim, ó, Deus procura adoradores que tenham aqui essas duas coisas. Vós, ele diz assim, Deus procura adoradores que o adoram em espírito, que é com coração, e em verdade, que é com conhecimento. É vir na presença de Deus, com o coração derramado, quebrantado, se sentindo realmente assim, ó, eu sou um leproso que preciso que o Senhor toque em mim. Aqui a palavra Senhor, se quiseres, mostra uma total sujeição, uma total submissão. Submeter totalmente ao Senhor. Se quiseres, tu podes, mas ao mesmo tempo tem uma confiança. Sabia que o Senhor tinha poder para curá-lo. Se quiseres, pode. Confiando totalmente na soberania de Deus e totalmente no poder extraordinário de Deus de purificar. Ele tinha fé. Ele declara a sua fé aqui. Isso aqui é uma adoração em espírito e em verdade. Coração humilde, se tu quiseres. Mas com conhecimento, eu sei que tu podes. Quando a gente vem à casa de Deus, você tem uma causa. Você deve ter um problema aí no seu coração. Todo mundo tem. Você tem algo que te incomoda, você tem uma dor. Você tem algo que você coloca diante do Senhor em oração. A gente vem com tudo que a gente tem, a gente se prostra, a gente coloca diante dele a nossa vida, a nossa alma, a nossa casa, os problemas do nosso trabalho. A gente vem inteiro, não tem como a gente deixar lá na porta as nossas cargas. A gente vem como a gente está, e a gente derrama na presença de Deus, e se prostra, e adora, fala, Senhor, se tu quiseres, humilde, se humilha, se tu quiseres, tu podes, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E nada é impossível para Deus. Está falando de possibilidade, poder. Tu podes purificar-me.
Então esse homem declarou sua fé baseado o quê? Num coração humilde, derramado, humilhado na presença de Deus, mas uma fé verdadeira, uma fé bíblica, uma fé que crê, conhece o poder de Deus. De alguma forma esse homem tinha conhecimento de que o Senhor poderia. Ele tinha poder para curá-lo. Essa é a verdadeira adoração, é o que Jesus diz. Deus procura adoradores que o adorem em espírito, que se derrame na presença de Deus humildemente e em verdade. Aí você tinha o quê? Os samaritanos, que Jesus olha para ele e fala assim, vós adorais quem não conheceis, porque eles não tinham conhecimento da verdade, eles não tinham a Bíblia. O samaritano era um grupo separado que tinha só os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. Vós adorais o que não conheceis. Mas ele diz que a salvação vem dos judeus. Eles conhecem. Aí fala, então Deus procura um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Que diga como esse leproso, Senhor, se tu quiseres, humildemente, se submetendo, não está determinando, não se sente digno, não faz como aquele homem que chegou para adorar a Deus, Senhor assim, Senhor, graça te dou porque eu sou bom. Agora o Senhor ouve a minha oração, aceita a minha adoração e atende o meu pedido. Está exigindo como se Deus fosse um servo. Deus está ali como um garçom servindo o crente, o abençoado. E o outro batia no peito, esse sim, ele está falando, se tu quiseres. A ideia é essa, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu estou como um leproso na tua presença. Se tu quiseres, tu podes. Adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Eu gosto de Marcos quando ele vai falar dessa passagem. É bom a gente passear nos evangelhos, como cada um fala de uma coisa, né? De uma forma, de um detalhe, fala de algo ali, de alguma coisa que aconteceu ali. Marcos fala assim, Jesus profundamente compadecido. Profundamente, pensa essa palavra. Jesus, ele se compadeceu. A palavra compadecer é uma palavra muito forte, gente. Compaixão. Tenha compaixão de nós. Misericórdia. E a Bíblia diz que Jesus, ele se compadece profundamente. Quando eu venho na casa de Deus, a única coisa que eu quero ter no meu coração é o desejo de experimentar a compaixão do Senhor. Se o Senhor se compadecer de você, então isso muda totalmente a nossa postura. Eu dependo da compaixão de Jesus. Como que a gente entra na casa de Deus? Como quando você pisou o pé ali dentro da casa de Deus? Qual é o primeiro sentimento seu? Você tem que sondar o teu coração. Porque pode acontecer da gente entrar e sair, entrar e sair. Quem nunca entrou e saiu da igreja, saiu mais vazio do que entrou? Nunca aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Meu coração estava em outro lugar. Eu não estava pensando no que realmente eu estava fazendo. Eu já adorei a Deus em vão. É quase impossível, durante toda a nossa vida, a gente nunca ter adorado a Deus em vão. Com certeza você já adorou a Deus em vão. A gente tem que perguntar quando a gente entra, guarda o teu pé quando entrar na tua casa. Você pisou na casa de Deus. Eu sou um leproso, no meio de outros leprosos. Mas eu estou vendo o irmão ali, é mais leproso que eu. Pronto, adorou em vão. Perdeu o seu tempo, volta para casa, domingo que vem nós tenta de novo. Não deu certo. Entra de novo, pisa aqui. Sou um leproso, no meio de outros leprosos. Como Isaías falou, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. São todos leprosos aqui. A gente entrou aqui e a gente depende só de uma coisa. A gente depende da profunda compaixão de Jesus, para que Ele se compadeça de mim e aceite o favor, me dê o favor, faça o favor, a misericórdia de aceitar a minha oração, a minha adoração. E se porventura eu oferecer alguma coisa a mais a Deus, que eu quero que Ele aceite. Então eu venho, me prostro na presença de Deus, falo, Senhor, se Tu quiseres, porque eu não mereço, Tu podes. E se Ele se compadecer, o meu culto vai ser aceito, a minha adoração vai ser aceita.
Mas quando que alguém que pisou ali ao entrar na igreja, se não tiver com a mente voltada para isso, foi em vão. Então a pergunta que você tem que fazer: quando eu entrei aqui na casa de Deus, o que estava no meu coração? Que coração que eu entrei? Como que eu vim à casa de Deus? Eu cheguei aqui na casa de Deus e falou: graças te dou, Senhor, porque eu sou melhor que outros aqui, ó. O Senhor vai aceitar a minha adoração, esse aqui não. O Senhor vai me aceitar. Esquece, foi em vão, perdeu o seu tempo. Agora você entrou aqui: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um leproso, eu me prostro e necessito da compaixão do Senhor. A Bíblia diz lá em Marcos exatamente isso. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou, literalmente, no leproso. Então a gente vem no culto para ser tocado, só que só vamos ser tocados se o Senhor se compadecer da gente, profundamente. Muda tudo, meus irmãos. Nosso coração tem que se prostrar. Às vezes a gente pode estar prostrado fisicamente, mas o Senhor sonda o coração. Como está o nosso coração na presença de Deus? Qual o seu espírito? É um espírito de adorador? Adorador é isso, gente. Eu sou um leproso, junto com outros leprosos, eu vim para clamar, para ver quem sabe Deus toca em mim e eu não adore a Deus em vão mais uma vez. Esse é o espírito. Se você entrar na casa de Deus com esse espírito e entra prostrado e se inclina na presença de Deus, fala: Senhor, se tu quiseres, eu dependo da tua misericórdia. Tu podes, que eu sei que o Senhor é todo-poderoso. Pode o quê? Ele tinha uma causa, ele tinha uma lepra, ele era um pecador, ele precisava do perdão, da cura do Senhor tocar nele. Você veio à casa de Deus, você tem algo para colocar na presença de Deus, você necessita ser tocado, você também necessita ser curado. Essa noite, a forma que você entrou, o seu pé entrou ali e pisou na casa de Deus, qual o seu espírito? Se o seu espírito era de um leproso, na presença daquele único, que se ele se compadecer, ele vai tocar em você, maravilha. Você vai sair daqui abençoado, tocado por Deus. Culto é um momento único que uma vez por semana a gente comunitariamente se reúne para clamar como leprosos diante do Todo-Poderoso: se tu quiseres, tu podes. E se tivermos a sorte, no sentido da graça, de ser alcançado pela graça de Deus, Ele vai tocar em mim e eu vou sair daqui abençoado. Culto é isso. É vir na casa de Deus como um leproso que carece do Senhor tocar em mim. Eu sou um pecador, eu preciso disso. Você sente isso quando você entra na casa de Deus, que você necessita desesperadamente. Outro dia uma frase dizia assim: viva como se você precisasse desesperadamente de um Salvador. Viva como se precisasse desesperadamente do Salvador, porque você realmente precisa. A gente vive como se precisasse desesperadamente de um Salvador, porque a gente realmente precisa desesperadamente de um Salvador. E a gente esquece e não vive como se precisasse desesperadamente de um Salvador. Eu preciso desesperadamente de um Salvador. Você precisa desesperadamente de um Salvador. Você precisa ser tocado. Você foi tocado essa noite. A Bíblia diz que ao terminar tudo aquilo, Jesus ainda diz para ele assim: não o digas a ninguém, mas vais mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aí já é um outro problema. Naquela época, quando um leproso era curado, ele precisava, para voltar ao convívio social, ele precisava passar por um fiscal da saúde. O sacerdote era um fiscal. Ele ia examinar o leproso. E ele ia ver se realmente ele foi curado.
Lá em Levítico capítulo 14 diz assim, diz o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia que ele for purificado. Ele vai ser levado ao sacerdote, por isso que Jesus mandou ele ir lá. E o sacerdote vai sair fora do arraial. Ele não entra, ele fica lá. Aí o sacerdote sai, vai lá. E o sacerdote vai examinar. Está lá a palavra lá, exatamente lá, em Levítico 14. Examinará. Aí ele é um fiscal da saúde. Aí ele examina, olha, foi curado, não tem lepra. Se a praga da lepra do leproso foi curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e ofereçam um sacrifício. Por isso que Jesus diz assim, cumpra a lei, vai lá no sacerdote. Ele, como fiscal da saúde, vai te examinar. Ele vai ver que você foi curado, você vai oferecer uma oferta, e aí você vai poder ser reintroduzido à vida comunitária. Porque de outra sorte ele não poderia. Mas isso também ia servir de testemunho, porque a promessa da vinda do Messias é que os leprosos também seriam curados. Então era um testemunho de que havia, aí ele ia chegar no sacerdote, fui curado. Por quem? Por Jesus. Isso foi um testemunho. Por isso que Jesus vai dizer exatamente isso, fala assim, vai lá para o Moisés, vai lá para fazer exatamente o que Moisés ordenou, vai para o sacerdote fazer o que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Aí todo mundo, um leproso foi curado hoje, gente. A cidade toda ficava sabendo, mas como, quem, como, quando? Um leproso, aquele que convivia com a gente aqui, faz 30 anos que a gente vive com esse leproso aqui, e ele fica lá do lado, longe da cidade, pedindo as coisas, andando, moribundo lá. E agora esse homem está curado, tá? Quem curou? Iam perguntar. Aí iam dizer, Jesus. Por isso Jesus falou, vai lá para o sacerdote. Ele vai examinar, você está curado, pode voltar para a vida comunitária. Coisa extraordinária. A grande pergunta que a gente tem que fazer. Nós viemos à casa de Deus, gente. A única coisa que importa é nós voltarmos para casa e sermos tocados por Deus. Não importa se o louvor foi extraordinário, se a igreja estava bonita, se o pregador... Não importa, para com isso. Mas se o irmão... Rapaz, é você e Deus. Você foi tocado? Fala com Deus. Feche seus olhos. Fala, Senhor, eu entrei na tua casa como um leproso. A única coisa que eu quero é ser curado. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. E saia daqui e viva como se você precisasse desesperadamente de um Salvador, porque a gente precisa. E se você entrou na casa de Deus e colocou o seu pé ali naquela porta, e o seu coração não estava humilhado na presença de Deus, peça perdão, fala, Senhor, me perdoa, eu entrei aqui preocupado com tanta coisa. Eu estava lá como aquele homem julgando outros, em vez de me humilhar na tua presença. Eu não quero sair daqui vazio. Toque em mim. Me perdoa. Me dá um coração humilde, prostrado. Aceita minha adoração. Cura minha alma. Porque eu sou um leproso espiritual. E preciso que o Senhor Jesus toque em mim. Porque senão o meu culto vai ser em vão, minha adoração vai ser em vão, tudo em vão. Nós vamos orar enquanto o louvor vem à frente. Pai querido, o mais importante essa noite é sermos tocados, Senhor. Não queremos sair daqui, Deus, vazios. Sonda, Pai, o nosso coração. Vê se há em nós um caminho mau e guia-nos no caminho eterno. Sonda, Deus, cada coração que entrou aqui na tua casa essa noite em nome de Jesus. Se o nosso coração não estava humilhado. Se nós viemos aqui, Deus, com qualquer outro propósito, senão nos humilhar na tua presença, nos prostrar como leprosos,
como aquele leproso fez naquele dia, Senhor. Ó Deus, sonda o nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Para que o nosso culto não seja em vão, para que a nossa adoração não seja em vão, para que as orações aqui não tenham sido em vão, para que o nosso louvor não tenha sido em vão, para que essa noite toda não tenha sido em vão, Senhor. Em nome de Jesus, sonda o nosso coração, ó Pai, e aceita a nossa adoração. Como pecadores miseráveis, prostrados na Tua presença, só queremos uma coisa, ó Deus, que o Senhor toque em nós, purifica-nos, ó Pai, para que voltemos em paz para as nossas casas essa noite, com espírito de misericórdia, de amor, de perdão, com fruto do Espírito, ó Deus, que é misericórdia, amor, perdão, paz. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos perdoados, abençoados, reconciliados, aceitos diante do Senhor. Em nome de Jesus que oramos.